O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Olá, galera, tudo bem? Tomara. Vocês estão ouvindo Cyberliterando. Eu sou a Gabriela Blangeri. E eu sou a Natália Nogueira e hoje nós vamos falar sobre um tópico que a Gabi e eu amamos xingar no Twitter. A gente vai falar sobre como muitos fãs acabam tendo essa visão irreal, completamente distorcida, e sem noção dos próprios ídolos por conta de estereótipos reproduzidos nas fanfictions que eles leem. Bom, para começar, né, a gente vai pegar um estereótipo que estamos muito bem familiarizadas, que vem do Proibidão, que a Gabi tanto ama, que ela tanto fala aqui no podcast, que é de Cameron. Para quem não sabe, a gente vai falar, sim, vamos falar sobre o Proibidão nesse episódio. Então, para quem não sabe, o Proibidão é Cameron, e Cameron é a junção dos nomes Camila e Lauren. E para quem não sabe, a Camila é a Camila Cabello e a Lauren é a Lauren Haregi, ex-integrantes do Fifth Harmony, né? Agora todo mundo chora com essa lembrança. E, bom, nessas histórias, o que a gente está acostumado a ver sobre esse casal? Basicamente, o que a gente vê, principalmente nas fanfictions do começo do fandom, são representações bem opostas das duas personagens. Ou seja, a Lauren ela é sempre retratada de uma maneira, sendo uma personagem muito rude, muito assim fechada, cheia dos segredos, toda misteriosa ela, chata, sabe? Extremamente chata mesmo e muito experiente no sentido sexual da coisa. Ela já transou muito, já passou o rodo. Ela é nossa, uma máquina, Transuda, a famosa transuda. sim, muito transuda. E enquanto isso, a Camila, ela é toda retratada de uma maneira, a própria Virgem Maria na Terra, sabe? Ela é muito angelical, boba, inocente, sabe? Ela não tem opinião. E, nossa, ai meu Deus, sou uma deusa e uma donzela e preciso ser resgatada, salva pela Lore, que do nada muda essa personalidade que ela tem, que é horrível, para uma pessoa assim, ai, perfeita, sabe? A namorada perfeita, sem erros, nunca assim, perfeita. Mas quando elas brigam, obviamente, a Lauren é sempre retratada como a errada. E vou dar um salve aqui, Gabi, pode dar o salve junto comigo para nossa amiga Larissa, Larissa perfeita. porque a Larissa sempre comenta isso com a gente. Para quem não sabe, a Larissa, né, criou nossa identidade visual. Ela também lê as nossas histórias e Fanfiqueira lê outras safada. histórias. Muito safada. E ela sempre fala que a Lauren realmente é sempre retratada de uma maneira muito errada, e ela é sempre vista como uma pessoa errada do relacionamento. Então, tipo, só ela trai nas histórias que tem traição, só ela tá do ponto de vista errado, só ela erra. A Camila é perfeita, santa imaculada, entendeu? Então, rola muito isso. E eu acho que né, Gabi? Rola muito esses estereótipos. E aí eu te pergunto, da onde você acha que surgem eles? Então, Nath, a gente tem, assim, uma teoria que eu converso bastante com a Natália sobre isso. Pode-se dizer que é uma teoria, mas ao mesmo tempo a gente tava no fandom desde o início. Então, tipo, a gente literalmente viu isso acontecer, sabe? Então, não é uma coisa que, nossa, tirei das vozes da minha cabeça fontes, sabe? Times New Roman. Não, é realmente uma coisa que a gente viu acontecer. O que que acontece, tá? A gente vai usar aqui, eu vou usar aqui de exemplo, o fandom do Fifth Harmony. Por quê? Porque é o fandom que eu conheço, que eu tô desde o começo, que eu escrevo fanfics lá e leio fanfics desde o começo, né? Assim como a Natália. Então a gente vai usar esse fandom de exemplo, porque o que que acontece?
é o que a gente tem, assim, como base, que, tipo, a gente pode falar com propriedade. Tá? Lá no começo, todo começo de fandom, né, principalmente de uma girl band, onde você tem 5 pessoas, ou seja, você tem, como eu disse, 5 pessoas diferentes, são 5 personalidades, enfim, cada uma vai ter o seu jeito de lidar com as coisas, de interagir com as pessoas, de interagir nas redes sociais, de responder perguntas em entrevistas. Então, o que acontece? Nesse início, as pessoas ainda estão entendendo mais ou menos quem que são essas 5 pessoas, sabe? Qual que é a personalidade mais ou menos de cada uma, pelo menos a personalidade que elas mostram na mídia, né? Porque nós não somos, sei lá, amigas delas, gostaria de ser, né? Então, tipo, não tem como a gente saber se elas realmente são aquelas pessoas. Mas o que elas passam, né, é o que a gente toma como verdade, a gente acredita, né? Então, lá no comecinho, gente, para quem não sabe, eu vou falar brevemente, tá? Quem são as 5 integrantes? Porque, enfim, eu não posso assumir que todo mundo que tá ouvindo conhece o Fifth Harmony, né? Então a gente tem a Camila Cabello, tinha, né? Não existe mais o grupo. Enfim, a gente tinha a Camila Cabello, a Lauren Gabi, porque você Horag, está me batendo, Gabi? enfim, a gente tinha a Camila Cabello, a Lauren Horag, a Normani Corday, a Dinah Jane e a Ali Brooke, tá? Essas eram as 5 integrantes do Fifth Harmony. Tá? Como a Natália já explicou anteriormente, as pessoas começaram a shippar, tá? Se vocês não entendem muito esses termos do que é chip e tal, vocês podem voltar lá no nosso primeiro episódio, Fanfics, que a gente explica todos esses termozinhos em inglês ou mais diferentes que a gente usa aqui nos episódios. Mas, basicamente, chip seria o casal, né? As pessoas gostam das pessoas juntas, né? Chip pode ser de casal ou de amizade também, tá? Depende. Enfim, as pessoas começaram a shippar a Camila Cabello e a Lauren Horag, né? Como a Natália explicou. E aí, é onde eu falo que vieram esses estereótipos. Por quê? As primeiras fanfics que as pessoas escreviam, elas eram baseadas nessas pessoas que a gente estava entendendo que elas eram, que elas pareciam ser. A gente tem que lembrar que a Gabi tá falando que chipavam elas de uma maneira, tipo, amorosa e que a maneira que elas demonstravam em frente às câmeras, para elas, porque lembrando que ambas têm raízes latinas, né, de famílias calorosas e tudo mais, então para elas o estar sempre abraçadas, o estar sempre trocando carícias e etc e tal, na visão delas, que isso foi uma coisa que a Lauren disse algumas semanas atrás, tá? Não tô tirando isso da minha cabeça, foi algo que ela falou, era visto para elas, entre elas, como uma amizade muito linda, muito forte, muito assim, uma ligação muito forte. Então, para elas que estavam dentro vivendo isso, era uma simples amizade. Para quem estava olhando de fora, rolava a famosa malícia. Então, as pessoas viam isso como, né, promessa. E digo mais, se elas fossem brasileiras, eu acho que isso ia passar batido, porque qualquer amigas se tratam como elas se tratavam, de tipo ficar abraçando de zoeira, ou ficar abraçando toda hora e tal. Enfim, mas isso não vem ao caso, tá? Não é o assunto aqui, tá? Mas só quis fazer esse adendo, porque eu acho de verdade que ia passar batidão. Enfim, então o que aconteceu? Né? O que as pessoas conheciam da personalidade de cada uma é que, primeiro, elas estavam numa girl band. Tá? Para quem não sabe, obviamente, girl band é uma banda de garotas. Banda não, é um grupo de garotas, porque banda é quando tem alguns que tocam instrumentos e outros que cantam. Você tem um vocalista e tal. O grupo não, é tipo nenhum deles tocam instrumentos, né? Um show coreografado e tal. Todos cantam, né? Uns mais que outros, mas tipo cantam assim. Tem uma coisa mais. Não! A Natália tá rindo, mas eu disse, tipo. Ela jogou uma indireta aqui. Eu tô rindo, eu tava mutada, mas eu desmutei aqui para falar. A Gabi jogou uma indireta aqui e saiu correndo, mas eu notei. Muito bom, Gabi. Gente, eu não quis dizer, tipo, uns cantam melhores do que outros. Eu quis dizer, uns têm mais tempo de solos do que outros. Isso realmente foi uma indireta, tá? Mas eu não quero que me interpretem errado, que, tipo, eu tô falando que alguém canta bem, canta mal. Porque no Fifth Harmony, todas elas são extremamente talentosas, tá? Enfim.
Eu vou chegar. Enfim, e aí o que acontece? O que elas mostravam da personalidade delas era que, por exemplo, a Camila era muito. Tava sempre de lacinhos, né? Começar pela roupa, vamos começar pela estética. A Camila tava sempre de lacinhos, de saia, ela usava muito rosa, muitas cores pastéis, na verdade, no geral. Ela usava muito essas botinhas com sainha, sabe? Lacinho, bem Tumblr Girl, que hoje em dia não é uma coisa mais tão em alta, mas era 2013, então isso era maravilhoso na época, tá? Eu acho bonitinho até hoje, pra ser sincera. Enfim, então ela era muito fofinha, ela sempre postava mensagens carinhosas, ela é até hoje muito engraçada, ela é muito engraçada, tipo, ela é muito divertida. Então era isso que a gente conhecia da personalidade da Camila. A Lauren, não. Quer dizer, não que não, mas assim, ela tinha umas coisas que as outras meninas não faziam. Por exemplo, se a Lauren via uma mensagem falando que odiava ela ia responder, eu te odeio também, vai tomar no seu cu. Era tipo isso. Então, o que acontece? As outras meninas não faziam isso, elas simplesmente ignoravam essas mensagens. Não porque eu não acho que elas não queriam xingar as pessoas, mas porque, poxa, elas eram adolescentes, tá? Lembrando, todas elas tinham 15, 16 anos. Só a Ali, que era mais velha, que tinha quase 20. Né? Mas todas elas eram muito jovens. Então, obviamente, eu acho que tinha esse medo. Mas a Lauren sempre foi muito. Não tava nem aí pra nada, tipo, o que as pessoas iam pensar dela. Então, ela sempre. Por exemplo, se o entrevistador fizesse alguma coisa que deixasse elas desconfortáveis, ela rebatia, sabe? Ela sempre foi essa pessoa, né? E aí, obviamente, ela era. Hoje em dia nem é mais o estilo de roupa ou de nada dela, mas ela usava muito preto, ela usava muita jaqueta e tal. E jaqueta tipo de couro, enfim. E infelizmente, nessas horas, o visual conta, e aí faz um combo com a personalidade dela. Obviamente, as pessoas ignoravam todas as vezes que ela era super fofa com os fãs, porque ela nunca xingou nenhum fã. Ela xingava as pessoas que estavam xingando elas, sabe? Teve uma menina que. Tem um print que é super famoso, que a menina tá falando que a Camila é feia. E aí a Lauren, tipo, me manda uma foto sua. Esse é a picture of you. Tipo, É o meu print favorito. Puta que pariu. tipo, ela era essa pessoa, tá ligado? E eu me identifico muito, porque eu acho que se eu fosse, tipo, muito famosa e eu tivesse pessoas me xingando, eu ia ser muito, tipo, irônica com as pessoas que estão falando mal de mim. Mas, enfim, isso não faz da Mas, Lauren. Gabi, uma coisa que a gente tem que. Você falou, né, da idade delas, e a gente precisa ressaltar também que a gente não tá falando que esse episódio é só Fifth Harmony, mas como a Gabi falou, né, a gente não tem como falar porque é o caso que a gente mais conhece. As meninas tiveram uma gestão muito horrível. E parte dessa gestão incluía uma falta gigantesca de uma base onde eles. Assessoria, tipo. De assessoria, exatamente. Então, elas tinham acesso ao celular delas 24 horas. Então, a Daina, principalmente a Daina e a Camila, elas ficavam o tempo todo no Twitter, o tempo todo. Então, elas tweetavam umas coisas que a gente ficava assim, gente, vai dormir, sabe? Vai caçar, fazer outra coisa, pra você não ficar vendo essas merda, entendeu? Inclusive, hoje, todas as cinco, elas não passam mais tempo nas redes sociais de tanto que fez mal para elas. E parte que eu falo da assessoria que viria não seria só de filtrar as coisas que elas leriam, mas também a forma como elas iriam responder essas pessoas. Por exemplo, se rolasse uma boa assessoria, jamais iriam deixar a Lauren twittar metade das coisas que ela tweetava. Então, isso também prejudicou muito elas, essa falta de, poxa, vocês não são mais adolescentes que não são conhecidas Normais. por ninguém. Isso, normais. Vocês são figuras públicas, vocês têm, tipo, 1 milhão de pessoas seguindo vocês. Então, sabe, cuidado. E não rolou isso. Sim, faltou muito isso. E essa questão das redes sociais é verdade. A Lauren, ano passado, ficou 9 meses sem entrar no Twitter. Ela só voltou pro Twitter porque ela tinha que promover uma música. E mesmo assim, 2 dias depois, ela tava brigando lá com o povo se ela ficar de política, que eu acho maravilhoso quando ela briga por causa de política, porque eu também brigo por causa de política. Enfim, Xingando o Donald Trump, que é o que ela mais faz. ela é maravilhosa. Enfim, mas, basicamente, o que as pessoas entenderam da personalidade delas era que a Camila era muito fofinha, muito inocente, porque ela se fazia de sonsa, tá? Me desculpem as fãs dela, ela se fazia assim de sonsa, mas todo mundo se faz de sonsa em algum momento, tá? Mas enfim.
ela tinha, parecia que ela tinha medo de falar, de fazer essas coisas, e enfim. E as pessoas entenderam que a Lauren era muito das vozes da cabeça delas, que a Lauren era uma pessoa muito grossa, que ela era muito, é, tipo, que não se importava com o sentimento das pessoas, o que não faz o menor sentido. Tipo, eu, por exemplo, tô no fandom desde essa época, eu nunca tive essa visão da Lauren, sabe? Porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente vê ela falando assim, ah, você me odeia, vai tomar no seu cu, beleza. Mas você tem que ver todas as outras coisas que ela fala para as outras pessoas que são, tipo, super legais com elas, e ela é super legal com as pessoas, sabe? Você vê ela chorando com fã, falando que ela é tipo a pessoa que ajudou ela, no caso a fã, né, a sair de momentos ruins e pipipi, popopó. Então, tipo assim, se você for ver, analisar uma pessoa, analisa todos os lados, não analisa só um. E vale ressaltar também, a Gabi tá falando das duas, mas vale muito ressaltar como as outras três meninas eram vistas dentro dessa bolha. Eu não sei se a Gabi ia falar já, ou eu peço desculpas então, amiga. Eu vou deixar você falar, porque eu tô falando muito hoje. Me empolguei com o assunto, gente. Gente, é porque a gente tá falando do negócio, a gente não tem noção que você tá falando de uma coisa, tipo, 6, 7 anos e, enfim, fé. Mas, então, o que eu ia falar, obviamente, brevemente sobre as outras três, com mais destaque nas duas, porque elas seriam as principais de todas essas histórias que a gente vai citar aqui, né? A gente tinha a Ali tweetava muito, falava muito sobre Deus, sobre igreja, ela é uma pessoa muito religiosa até hoje, e aí começou o inferno de que as pessoas ficavam fazendo muita piada com a religiosidade dela, que tipo assim, e aí as pessoas começaram a colocar ela como uma santa imaculada. Isso se refletia nas histórias também, o que eu particularmente acho um porre. Eu odeio ler fanfic que a Ali fica falando de igreja toda hora. Eu sei que as pessoas colocam isso como alívio cômico, desculpa, não é nenhuma ofensa a nenhuma autora que faz isso, até porque eu já fiz isso, só que a fanfic tá apagada, você não vai achar. Então, o que acontece? Tipo assim, todo mundo fazia isso na época, mas assim, gente, estamos em 2020, pelo amor de Deus, vamos inovar. E até hoje você vê comentários assim tipo, nas fanfictions. Se você, por exemplo, a gente tem essa fanfic Walking on Fire, vamos ler, galera, panfletando agora. É, que essa área ela é toda piranhona, entendeu? Ela passa o rodo mesmo. E aí, tipo, ela traz uns comentários mais sexuais, mais etc e tal, e as pessoas ficam, meu Deus! Como é que é aquele pedido que o pessoal faz, Gabi? Que eu esqueci. Ali, Alizus, que é uma Alisus, mistura de. tipo, É, é que é tipo. Ali com Zus Jesus. Então, é tipo, até hoje rola isso. Então é muito. Ali Gente, Papa tinha na época também. Era muito ruim, gente. Olha, o fandom de 2014, ele tem que ir para um buraco negro e sumir. Qualquer registro dele na internet. Tá? Eu vou falar uma palavra aqui. Não, na verdade eu não vou falar essa palavra agora, eu vou guardar para depois quando eu estiver falando sobre outras coisas. Mas enfim. mas agora É, eu quero saber qual palavra que é. eu vou falar depois. Que inferno. Ai, que ódio. Aí o que acontece? A Normani era outra pessoa que as pessoas não sabiam quem ela era, porque o que acontece? Tanto a Ali quanto a Normani, quanto a Daina, por motivos óbvios, como elas não eram ali parte do casal, que era, entre aspas, o hype, eu tô fazendo aspas com a mão, tá, gente? Não tinha casal nenhum, nunca teve, mas enfim, do hype e tal, isso tudo, as outras três ficavam mais de lado. Então, as pessoas sabiam isso da Ali e elas só usavam isso pra Ali, porque era a única coisa que elas, entre aspas, conheciam da Ali. Tá, sendo que a Ali não é tão santinha assim, sinto informar. Enfim, a Daina, as pessoas colocavam ela como uma pessoa muito farofeira, e ela é até hoje, isso é verdade, tipo, não é. Tipo, não tem sombra de dúvida. Mas, assim, não é a única coisa que ela é. Porém, era a única coisa que as pessoas falavam dela. E a Normani, eu sinto que ninguém se preocupou em conhecer a personalidade da Normani. Então eles colocavam ela como farofeira junto com a Daina. E foda-se, porque a Normani, ela é uma pessoa muito séria. Eu tenho até medo dessa mulher, pra vocês terem noção. Tipo, Nossa, ela. É porque assim, ela é uma pessoa que sofreu, de novo, ela sofreu muito na mão das pessoas da internet. pra caralho. Muito. E assim, é umas coisas que dá nojo, entendeu? Dá nojo, e a gente não vai falar não vai entrar nesse assunto, porque senão ou eu vou chorar do jeito que eu tô, ou eu vou passar muita Eu vou raiva. ficar puta. Então, assim, tá aí na internet, se você quiser procurar o que ela passou, o que, assim, né? Eu acho que é uma boa ideia de você fazer para você não repetir com nenhum outro artista.
E, enfim, essa mulher sofreu muito na internet e eu acho que antes ela até publicava mais coisas, acho não, ela publicava mais coisas, ela publicava um monte de vídeo, um monte de foto, um monte de coisa, e ela simplesmente Muito Vine na parou, época ela fazia. entendeu? Ela parou e honestamente foi a melhor coisa que ela fez, porque infelizmente privando a gente da beleza dela, mas assim, a gente supera essa parte, Mulher bonita. porque antes, Nossa antes a senhora. saúde mental dela intacta do que ela postando foto pra gente. Mas, assim, é que nem a Gabi falou, ela é uma pessoa muito privada. Então, até hoje, se você pedir para tem gente que não sabe o nome, assim, não tô falando que tem que ter obrigação, tem gente que não sabe o nome do pai dela, entendeu? Então, assim, ela não sabe que ela tem duas irmãs. Então aí todo mundo, tipo, do começo do fandom mesmo, eu falo. Ela não posta nada sobre a vida dela. Então não tem como você ter uma base de quem ela realmente é. Ela só mostra pra gente o que ela quer que a gente veja. O que eu acho que tá mais do que correto. Yeah. Sim, com toda certeza. E, enfim, então basicamente eles colocavam ela como farofeira, o que não faz o menor sentido. Tudo bem que se você é da época, tinha aquele negócio dos takeovers, que era tipo um diáriozinho delas em turnê, e elas farofavam muito, mas, gente, eram 5 adolescentes, tipo, sei lá, fazendo turnê, sabe, pela primeira vez e tal. Então, porra, até porque, obviamente, é um negócio editado. Então, eles, obviamente, são editar os melhores momentos. Elas, sei lá, caindo na porrada, brigando. Óbvio que eles não iam botar, caralho. Então, assim, né? Enfim. Mas, e aí o que acontece? Na nossa teoria, os estereótipos eles vieram daí, dessas questões. O problema é que 90% das fanfics. Gabriela, você está exagerando? Eu não tô. 90% das fanfics até os dias de hoje, hoje é dia 11 do 12, quer dizer, acabou de virar 11 do 12, porque são meia-noite e 6, a gente tá gravando essa buceta de 2020, tá? Então, o que acontece? Ela até tá se mijando aqui de... Gabi, eu não vou me. Vamos gravar esse episódio porque eu não vou me irritar. A Gabi gravando o episódio, toda irritada. Enfim, Ai, tá? eu Então, amo. até hoje as pessoas reproduzem esses estereótipos. Quais são? Que a Lauren, como a Natália falou, é a transuda, ela é a fodona, ela é a bad girl. A mulher, olha, pra vocês terem noção, gente, a Lauren hoje em dia ela só usa vestidão de estampa, tá ligado? Com umas Bem rasteirinhas. riponga. Ela é muito riponga hoje em dia. Ela só posta vídeo da cachorra, da bunda da cachorra dela, literalmente. Entendeu? Ai, senhor. Sim, gente, ela fica lá cuidando das plantas dela. Esses dias ela botou lá, mãe de planta, aí tinha lá um monte de planta na casa dela, tá ligado? A mulher é muito natureba hoje em dia. Isso é um negócio que nem bate mais, tá ligado? Porque o que eu falei, quando elas eram adolescentes e a Lauren realmente, porra, usava uns coturno, uns negócios muito foda, tá ligado? Não que roupa de 80 riponga não graus e seja ela de foda. jaqueta de couro e Tipo isso. coturno. Sim, assim, gente, não que as roupas de riponga não sejam fodas, mas eu tô falando que eu acho foda porque é o que eu uso até hoje, foda-se. Enfim, mas assim, quer dizer, uso, não, porque eu moro no Rio de Janeiro, então assim, não tem esse frio pra eu ficar usando jaqueta de couro e tal, mas, enfim, eu tenho uma jaqueta de couro, enfim. Informações que ninguém pediu. Seguindo, esses estereótipos, eles vieram daí, tá ligado? Sensacional, sensacional. Esses estereótipos, eles vieram daí, e até hoje eles colocam elas a Camila como a inocente. E assim, é um negócio que nem faz muito sentido. Porque, cara, sei lá, a menina tem 30 anos na fanfic e ela age como se fosse a Anastácia do 50 Tons de Cinza, que é uma completa imbecil, tá ligado? Então, assim, é um negócio que. Desculpa quem gosta de 50 Tons de Cinza, gente. Enfim, tá? Quem quiser me cancelar também, foda-se, tô cagando. Aí, o que que acontece? Gente, hoje tá muito difícil pra mim, porque eu tenho que ficar mutada, mas eu não paro de dar risada. E aí a Gabi, ela olha pra mim, que a gente é a primeira vez que a gente tá gravando com as câmeras ligadas, que eu acho que foi um grande erro, porque ela olha pra mim rindo e ela para pra dar risada também. Então, eu peço desculpas, eu estou estragando esse episódio. Gente, vou só uma ideia aqui e sair correndo. Nos próximos episódios, vamos botar com vídeo no YouTube pra vocês verem a gente enchendo o saco. Vamos. Ela tá concordando, mas ela tá mutada. Ela não deve não tá saindo o som da voz dela, mas ela tá concordando, tá, gente? Tô narrando É, aqui pra gente, eu vocês. concordei, eu concordei.
Enfim, vamos seguir. Então, esses estereótipos, eles vêm daí, tá? E aí você deve pensar, nossa, mas vocês são muito chatas, cagadoras de regra. O que tem em reproduzir os estereótipos? Primeiro que é chato, porque parece que todas as fanfics são iguais. Desculpa, é verdade. Você vai ler uma fanfic, você já sabe o que os personagens vão fazer, você já sabe que, sei lá, a Lauren vai trair a Camila em algum momento, tá ligado? Porque ela é uma completa babaca, igual ela é na maioria das histórias, sabe? Então, é uma coisa muito incômoda, é uma coisa muito repetitiva e tem muitas consequências que vão muito além de somente uma fanfic, tá? Por quê? Pessoas que chegaram no fandom outro dia, tá? Fandom, gente, eu não falei aqui ainda, mas é tipo, é o nicho de fãs de um grupo tal, de um artista tal. Tá? Enfim, pessoas chegaram no fandom outro dia, que começaram a ler fanfics outro dia, elas tomam essa personalidade como verdade, tá ligado? E aí elas começam a falar, ai, porque a Lauren é muito grossa. Aonde? Não, tudo bem, ela é um pouco grossa, mas assim, ela não é essa pessoa que eles pintam que ela é, sabe? Super grossa, super escrota, super foda-se pras pessoas. Não, gente, se vocês obviamente, fã não tem que saber de tudo da vida do ídolo, nem nada do tipo. Mas se você se propõe a querer dizer que ela é grossa na internet de graça, que ela é escrota, vai procurar coisas sobre ela, vai procurar entrevistas dela, vê os stories dela, ela tá sempre falando de causas sociais importantes, de coisas que ela acredita, que ela realmente cumpre o que ela fala, sabe? Não é só militante de telão, igual muita gente é, joguei e saí correndo. E aí, o que acontece? Joguei e saí correndo assim, eu tô falando de caralho, vários artistas, tá? Enfim. O que acontece? Ela não é essa pessoa que as pessoas pintam que ela é. E como eu falei, é fanfic, óbvio. Tá tudo bem você pegar e imaginar uma personalidade dela que não é ela. Tá tudo bem. Só que assim, gente, vocês ficarem repetindo isso acarreta problemas que são muito mais sérios do que, como eu disse, somente a fanfic que é repetitiva no fandom e que ninguém aguenta mais ler, tá? E a Natália vai falar melhor sobre isso. A gente citando a Lauren, né? Porque isso aqui é um podcast que vai ser defendendo, passando pano para Lauren Harag. 1 hora. Esse momento é meu. Basicamente. E da Larissa. Citando, né, aproveitando a mão da Lauren aí, eu acho que faz o quê? Eu acho que 1 mês, até mais, ela deu uma entrevista num podcast, inclusive, Lauren, por favor, aparece no nosso podcast, nunca te pedi nada. Bom, e aí o que que ela falou? Ela falou como essas coisas que ela chegou até a ler, então, tipo assim, a fanfiction chegou nela, entendeu? Chegou na Camila, chegou nas meninas, e como essas histórias retratavam ela de uma maneira tão errada e tão horrível no ponto de vista dela, que chegou a afetar como ela via ela mesma. Então, assim, cara, imagina você escrever de uma maneira tão, sabe, que retrata a pessoa de uma maneira tão irreal de como ela realmente é, que faz ela se questionar se ela realmente é assim. Então, assim, sabe, muito horrível. Ela, porque, tipo, em algumas histórias retratam ela realmente como uma pessoa agressiva, de, tipo, bater, e realmente, sabe, não vamos nem entrar nisso aí. E então, tipo, isso ela ficou assim, eu realmente sou agressiva dessa maneira, não na maneira física, mas em como eu respondo às pessoas, em como eu realmente me porto, e eu sou realmente tão sexual dessa maneira como retratam eu sou tão, sabe, vou atacar mulheres, vou atacar homens, assim, sabe, sedenta. E tanto que a gente já falando, né, como isso afeta os artistas, a gente afeta consequentemente como as pessoas veem eles. Então a gente pode pegar muito bem aquele exemplo que a Gabi até lembrou no começo, quando a gente estava preparando o roteiro desse episódio, que foi uma menina, uma fã, que chegou na cara dela e falou assim: Olha, eu me masturbo pensando em você porque você me dá tesão. Então, tipo assim, tudo bem se você gosta de fazer isso no seu, sabe, no seu canto, uma coisa sua, íntima, um Tenho momento vontade de quebrar seu. a cara dessa filha da puta. Enfim. Mas assim, como você chega para alguém que você não tem mínima intimidade, que você não tem absolutamente nada com a pessoa e você fala uma coisa assim, tipo, é assédio, mano. Você tá assediando alguém. E não é porque essa pessoa é famosa que você
pode fazer isso. Então, assim, amiga, cadê o bom senso? E aí a gente também acaba entrando, né, sobre um outro fandom que eu sou pessoalmente apaixonada, aos artistas, no caso, o fandom de One Direction, que a gente pode pegar Larry, né? Para quem não sabe, Larry vem de Louis e Harry, o Harry Styles e o Louis Tomlinson. Eles são vistos, até hoje, pessoas realmente acreditam, que nem Cameron, fielmente que eles estão juntos, que eles são casados, que, tipo, umas coisas assim, muito, sabe? É isso aí, entendeu? Não, cara, as pessoas realmente acreditam. Eu sou uma pessoa um pouco mais de fora. Mas eu acho bizarro porque as pessoas realmente acreditam, tá ligado? Tem umas contas no Twitter que meio que ficam só desmentindo, entre aspas, o que eles falam nas entrevistas, tá ligado? Só pra provar que eles têm um apartamento juntos em Los Angeles, tá ligado? É uns bagulho muito, gente, pelo amor de Deus, claramente não. Para com isso. Enfim. Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que foi faz uns 2 anos já. O Louis, ele tem esse relacionamento de vai e volta, vai e volta, vai e volta com essa mulher, que é a Eleanor. Algumas fãs que, tipo, eram Larry Shippers, elas juravam que o relacionamento do Louis com essa namorada dele era PR, para quem não sabe, é Public Relationship, que é relacionamento de marketing, sabe? Que rola, a gente sabe que rola na indústria. É, é muito mais comum do que a gente imagina. Mas, tipo, o cara tá com essa menina já vai fazer mais de 10 anos nessa coisa de ir e voltar e voltar. Então, assim, né? E, gente, essa menina, ela foi cercada no meio do aeroporto. E, tipo, ele caiu porque tinha muito paparazzi lá. E, enfim, tem vídeo disso na internet, é horrível. Ele cai e quando ela sai correndo para tentar entrar numa sala, essas duas fãs cercam ela e começam a bater nela. Então, assim, e aí ele começa a gritar desesperado, sabe? É muito horrível, é muito angustiante o vídeo, porque claramente ele tá apavorado de ver alguém que ele ama sofrendo, e tudo isso aconteceu por pessoas que achavam que era falso. Então, assim, velho, sim, esses estereótipos, eles realmente prejudicam muito ainda a vida desses artistas que passam a serem vistos como falsos ou como, tipo, ah, você não tá agindo como você realmente é. Tipo, você sabe, você toma chá da tarde com ele, como é que funciona isso? Passa aí o número dele, gente, se tu tá sabendo das coisas que eu quero fazer umas perguntas pra esse povo. Né? É bem complicado isso. Todos os relacionamentos deles sofrem esse tipo de retaliação. Gente, o que fazem com o filho desse cara é a coisa Falam mais que ele não horrível. existe. Falam que ele não existe. O Então, menino é a assim, cara dele! Não dá pra dizer que aquele moleque não é filho dele. E mesmo assim, gente, é uma criança, tá ligado? O jeito que eles falam de uma criança, chamando de baby gate, né? Que eles chamam, eu acho, falando que, tipo, não existe. Mas eu não sei nem explicar o quão escroto eu acho isso, tá ligado? Tipo, puta que pariu. uma coisa que eu acho muito válido a gente também falar, Gabi, é no sentido assim, parte desses chips que acontecem no sentido de serem casais homossexuais, muitos desses artistas geralmente não são LGBT, e pelo menos não publicamente. Então, o que acontece? As pessoas têm essa coisa insuportável de querer tirar essas pessoas do armário. Então, assim, gente, a grande maioria das pessoas que leem as histórias não estão fora do armário. Vamos ser bem honestos em relação a isso. E você gostaria que alguém ficasse, tipo, mandando mensagem para você todo dia? Ou vai contar para seus pais, sabe? Vai lá falar. Fala para seus amigos, sabe? Aqueles que você acha que vão embora se você contar. Vai lá, conta para eles. Então, tipo, sabe? E, tipo assim, envolve, acho que muito mais coisa do que só o círculo familiar, porque essas pessoas têm uma fucking carreira que às vezes é literalmente construída no fato delas serem heterossexuais, porque tanto o One Direction quanto o Fifth Harmony, eles são, entre aspas,
muito sexualizados, né? Cada um do seu jeito, porque a gente sabe que essas coisas funcionam para homens muito diferente do que funcionam para meninas. Então, tipo, e assim, falando de expulsar as pessoas do armário, aconteceu com a Lauren, né? Então, tipo, caralho, e foi horrível, sério, foi horrível. Tipo, eu lembro que as fotos, gente, pra quem não sabe, pelo amor de Deus, tiraram a Lauren do armário aí em 2016, no final de 2016. O final de 2016 foi horrível pro fã do Fifth Harmony, que arrancaram a Lauren do armário, Camila saiu do grupo. Menina, olha, não recomendo pra A ninguém. Normani veio a público falando que ela tinha sofrido ataques racistas horríveis. Então, assim, tava todo dia pegando fogo com alguma notícia bombástica no fandom e tava todo mundo. Entendeu? A Lauren foi presa por porte de maconha. Ela foi detida, ela não foi Detida, presa. detida. Ela não, detalhe, ela tava vindo pro Brasil. Aí, tipo, ela meio que não Sim. conseguiu pegar o voo, porque ela ficou detida mais tempo do que, enfim, o tempo que a porra do voo ia sair. Aí chegaram 4 membros do Fifth Harmony aqui no Brasil, ninguém entendeu porra nenhuma. Foi tipo um escândalo, entre aspas. Todo mundo já sabia que a Lauren fumava maconha, mas tudo bem. As pessoas gostam de tratar o ídolo como se fosse bebezinho, sabe? E ficar tipo, ui, e meu bebê não bebe, não fuma maconha, não fode. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Me respeita. Enfim. Mas, então, isso aconteceu com a Lauren, foi horrível, tá ligado? E eu não sei como as pessoas continuam fazendo isso. Porque, por exemplo, a Camila Cabello, a gente sabe que ela é hétero, ela tem um relacionamento com o Shawn Mendes há 1 ano, 2 anos? Quanto tempo? 1 ano. 1 ano, né? E, tipo assim, é uma coisa que, mano, as pessoas ficam tipo assim, ai, quando é que a Camila vai se assumir? Primeiro, talvez não tenha nada pra assumir. Eu, particularmente, acho que não tem nada pra assumir. E se tivesse, imagina o quão horrível é você tá. A Natália tá me olhando com cara de que tá me julgando, mas enfim. E Eu não tô julgando ninguém. se tivesse, o quão horrível é você tá num relacionamento com uma pessoa, tipo, mesmo que seja uma pessoa falsa, uma pessoa que é muito sua amiga, você se dá muito bem e tal, enfim. E aí você fica forçando pra pessoa sair do armário, sendo que, tipo assim, literalmente a carreira inteira da Camila Cabello solo é construída em cima do fato dela ser heterossexual, porque heterossexual, enfim, porque ela é uma pessoa muito sexualizada, os clipes dela são muito sexualizados, as performances dela são muito sexualizadas. Então, caso essa menina não seja hétero, ela, cara, eu nem imagino o que se passa na cabeça dela. De Chama o medo Roger, disso chama o acontecer. Roger, chama o Roger. Se essa menina não for hétero, chama o Roger, porque olha, pra quem não sabe, o Roger é o agente dela, o lixo, que ninguém gosta. Enfim, e muito dessa, o que a gente tá falando aqui, você deve estar pensando, nossa, vocês só estão falando da vida dos artistas. Não, mas é porque tudo isso que a gente tá falando, infelizmente, culmina nas fanfics. E, gente, eu vou ser cancelada. Mas muito dos Larry Shippers e dos Cameron Shippers, né? Pra quem não sabe, Shippers, né? Eu expliquei que é Ship. Ship é o casal. E Shippers são pessoas que gostam do casal, entende? Então, é muito complicado, sabe? A gente falar isso, mas eu vou falar isso. É, muitas dessas coisas vêm desses shippers. Eu não tô falando que é todo mundo. Por exemplo, a maioria das pessoas que leem e escrevem fanfic hoje, elas não falam nada, tipo, por exemplo, no perfil delas, ou enfim, nada do tipo. Fica todo mundo quieto. Uma coisa que é legal a gente falar, né? Isso que você estava falando, a gente não está falando que você não pode gostar de um casal, você não pode chipar de um casal, você não pode ler o conteúdo que é produzido sobre eles e etc, etc, etc e tal. A gente está falando a partir do momento que você deixa o conteúdo que você consome interferir a maneira como você trata esse artista. Então, por exemplo, tudo bem, a Lauren, eu amo ler fanfic que a Lauren essa bad girl e pipipi, papapó. Eu não vou chegar, ela não vai postar sobre, sei lá, sobre as Planta dela, mãe plantas, natureza. exatamente, as plantas dela, e eu falo assim, para de postar isso, porque isso não é nada a ver com você, ou, meu Deus, será que é a Camila que deu essa planta para ela? Então, tipo assim, sabe? Gente, assim, acontece, tá? Eu tô dando esses exemplos porque realmente acontece essas coisas e eu não tô zoando. Então,
tipo assim, não tem problema você gostar desses artistas, não tem como, não tem por que você não consumir, porque como a gente fala, é uma forma de literatura, é uma forma de você passar um tempo. Então, tipo, a gente tá falando, você pode consumir esse conteúdo, você deve consumir esse conteúdo, porque como a gente fala em praticamente todo episódio, esse conteúdo ele contribui com novos escritores, com abre portas para leitura e etc e tal, mas é o que a gente sempre fala. Eu não sei se, obviamente, se você acompanha nosso podcast, você ouviu, né, o episódio 5 que a gente fala sobre responsabilidade do autor, mas aí entra a sua responsabilidade como leitor, galera. Então, assim, se você consome esse tipo de conteúdo, tem aquela responsabilidade de saber que o que você consome, às vezes, não é aquilo que realmente é, porque como a Gabi falou no começo desse podcast, fanfictions dão essa abertura para você imaginar, para você criar esses universos novos, diferentes, divertidos, e fazem a gente se expressar, mas cuidado, porque lembrem-se, nem tudo que você lê é real, entendeu? Então, né, cuidado. Sim, e outra coisa que eu acho que vale muito a pena a gente mencionar aqui também é que isso afeta não só a vida dos próprios artistas, mas também das pessoas com as quais eles vêm a se relacionar, porque essas pessoas não têm 5 minutos de paz, como a gente falou da Eleanor, né, do Lois. A Isso. menina foi literalmente agredida, tá ligado? E várias outras coisas, tipo, o Shawn Mendes recebe A Selena Gomez, quando ela tava com o Justin Bieber, ela também apanhou de uma fã dele. Então, tipo, a própria coisa que fizeram esses dias com a esposa do Justin Bieber, que eu acabei vendo o que fizeram com ela, que eu não tô nas sabendo? eles literalmente organizaram como é que fala? Um mutirão para falar que ela era horrível, no sentido de horrível como pessoa, e Hum. que o Justin Bieber estaria melhor se ele estivesse com a Selena Gomez. Gente, essas pessoas estão com falta do que fazer, porque eu tenho um monte de. Eu posso dar meus trabalhos da faculdade para esse povo fazer. Não, sério, só pode ser falta do que fazer. Coloco os meus logo atrás. Cara, é uma coisa muito sem noção, sabe? E infelizmente, muitas dessas. É o que a gente tá falando. Muitas dessas pessoas, elas infelizmente consomem fanfic. Infelizmente, isso é uma cultura que tá dentro desses fandoms, sabe? Infelizmente, muito dessa cultura vem de fanfic. Porque é o que eu tô falando, se você fizer parte de algum fandom que não é tão fofiqueiro com essa coisa de casal e tal, você vai perceber que não necessariamente as pessoas que estão com eles levam tanto hate. Tipo, a Demi Lovato, ela tem um namorado por semana, basicamente, assim, por mês. A gente tá aí. É difícil de acompanhar o que tá acontecendo. E as pessoas não enchem o saco, tá ligado? Muito pelo contrário. Quer dizer, enchem o saco quando vê que o cara é um bosta. Tipo o último aí, que foi noivo dela, que o homem era doido, obcecado, completamente sem noção. Mas, tipo assim, as pessoas não enchem o saco de tipo, eu vou mandar hate pra essa pessoa porque eu quero que ela fique com fulano. Não, a gente fica até feliz, tipo, desencalhe logo, mulher, casa, vai ver a tua vida, tá ligado? É tipo isso. Então, infelizmente, é uma cultura que vem dos casais, infelizmente é uma cultura que vem da fanfic, isso é fato, tá? Não adianta, isso é fato, tá? Eu tô certa, sacanagem. Então, assim, a gente só tem que se atentar para essas coisas, tá ligado? Porque a gente pode consumir fanfic, a gente pode gostar do casal X ou Y, sem fazer com que isso seja uma cultura extremamente tóxica que atrapalhe a vida da pessoa da qual você se diz fã, tá ligado? Então é isso, né? Porque a gente falou muito sobre Fifth Harmony, a gente falou muito sobre One Direction, a gente falou muito sobre os artistas em si, mas é que nem a Gabi falou, é impossível a gente não nomear os bois, de certa maneira, sem para explicar melhor e contextualizar melhor aquilo que a gente tanto vê, e não só no fandom de Fifth Harmony, não só no fandom de. Eu ia falar de High School Musical. Que aleatório! Nada! As pessoas mandando hate pro Troy Bolton, tá ligado? É Troy Bolton o nome dele? Hum. É... não acontece só com o fandom de One Direction, a gente vê isso muito no próprio fandom de K-pop. Então, assim, aliás, eles não podem
ter relacionamentos, se eu não me engano. Gente, pelo amor de Deus, não me cancelem, me expliquem as coisas. Seja fã, goste das coisas, consuma tudo, mas faça com moderação, faça com cuidado. Então, gente, basicamente era esse o recado, era essa mensagem que a gente queria passar para vocês hoje, né? Porque fanfic é muito bom, é muito maravilhoso. Literalmente a gente tem um fucking podcast inteiro sobre fanfic, então obviamente a gente ama fanfic, mas a gente também tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente está fazendo. A gente tem que ter responsabilidade sobre como isso pode afetar as pessoas à nossa volta, né? E principalmente as pessoas sobre as quais a gente escreve, né? Que a gente, enfim, clama gostar e ser fã, tá, gente? Então, sejam fanfiqueiros, mas sejam com moderação no que diz respeito a, enfim, revejam a sua postura com relação aos seus ídolos e tal, as coisas que vocês escrevem para eles, porque isso pode ser muito prejudicial, muito mais do que vocês imaginam. Tá bom? Então, a gente queria agradecer quem ouviu até aqui. Se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma história de alguém que seja seu ídolo, que você gostaria de contar pra gente, que a gente não citou aqui, porque obviamente a gente citou as coisas que a gente conhece e que a gente é fã, deixa lá pra gente no @cyberliterando no Twitter ou no Instagram. No Instagram eu sempre posto os erros de gravação. Então, é bem divertido para vocês terem uma outra visão do podcast. Não que a gente não passe vergonha aqui, mas no Instagram a gente passa mais vergonha, tá? E basicamente é isso, gente. Eu vejo vocês, a gente, né? A gente se vê, se ouve, enfim, no sábado que vem. E muito obrigada a todos que ouviram.